Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na manchete de hoje Bolsonaro confirma o valor. Ele explicou o porquê tais valores são tão altos e eu quero que você reflita comigo sobre tudo isso que acontece nesse contexto, nesse mundo paralelo, nesse mundo de Nárnia que os políticos vivem e que alguns de seus seguidores também. E eu quero que você entenda como isso reflete na sua vida. Então vem comigo que as informações desse vídeo são muito importantes para você. Vem comigo que tem coisa boa, tá? Eu vou falar com você agora, antes de chegar nos pontos cruciais desse vídeo, sobre preço do combustível. A gente tá com 70% a mais do preço do combustível, desde quando Bolsonaro e Guedes assumiram e hoje, tá? Você, meu amigo que me assiste, pequeno gafanhoto, você está satisfeito com o preço do combustível acima de R$7? Você está feliz? Você acha que isso é normal? Você acha que isso faz parte do cotidiano de uma população sofrida como o Brasil? Como você se sente ao ver o povo brasileiro que mora nas fronteiras, atravessando a fronteira da Argentina para abastecer na Argentina, que lá o combustível é R$3,10? Como que você explica isso? Como que você consegue entender essa situação? É sobre isso que eu vou falar com você aqui. Mas vem comigo. Começou-se uma narrativa muito grande, porque uma das estratégias do governo é pôr a culpa em alguém. É o governo que mais aponta o dedo, tira a responsabilidade de si e joga para os outros. Nunca que o Bolsonaro diria, olha, a política de preços da Petrobras é o que está causando isso, tá? Olha, o Ministério da Economia poderia trabalhar para reduzir o custo do dólar. Não, a culpa tem que ser de alguém. E a culpa do preço alto pelo combustível, segundo Bolsonaro, era o ICMS. O que é o ICMS? É um imposto creditado sobre mercadorias e serviços. Ele tem uma alíquota fixa, tá? Então o ICMS na época da Dilma, do Lula, do Temer, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, sempre foram a mesma coisa. Mas essa alta absurda de quase 70% é culpa do ICMS. Culpa do ICMS. É o que o Bolsonaro diz. Então vamos entender um pouquinho. Esse ICMS é um imposto dos estados. E os governadores mesmos vieram e bateram o martelo e falaram, opa, peraí, Bolsonaro tá mentindo. Os impostos sempre foram os mesmos. Se o governo não atua de forma adequada e os preços dos combustíveis sobem tanto, o ICMS vai ficar mais caro. Mas é porque o preço subiu. É o preço do combustível que determina o valor do ICMS e não o contrário. Mas há uma inversão aí de narrativas para jogar a culpa no ICMS. E assim, o que me intriga é como eles conseguem manter uma narrativa por tanto tempo, tão descaradamente, querendo que aquela mentira se torne verdade. Tanto é que foi apresentado lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei para travar o valor do ICMS. Tá? E Lira falou que ele está fazendo a parte dele para dar uma resposta ao Brasil sobre os altos preços dos combustíveis. Só que a coisa não é bem assim. Se há uma retirada de recursos dos estados através do ICMS, do corte de ICMS, Bolsonaro vai refletir, vai sentir o reflexo dessa mudança aí. E ele vai sentir esse reflexo nas urnas, porque ele não vai ter o apoio dos governadores, de jeito nenhum. Tanto é que o Bolsonaro corre um risco caso haja uma mudança de regras do ICMS. Ou seja, o bicho pegou.
A mentira que foi espalhada por tanto tempo, defendida por pessoas que não entendem do assunto, dizendo que sim, a culpa é do ICMS, que é dos governadores e que quem fala o contrário é esquerdopata, maluco. Peraí, nem eles mais compram a ideia de que a culpa é do ICMS. Acabou essa desculpa aí, não rola mais. Mas, enfim, depois de 3 anos de tropeços e de erros do Ministério da Economia, deixando o dólar chegar a absurdos quase R$6, depois de tropeços e mancadas do governo, falando contra o ICMS e jogando a culpa nele por causa do preço dos combustíveis e alguns aí acreditando nisso, enfim, Bolsonaro resolveu nos ensinar que a água é molhada. Ele resolveu nos ensinar que realmente o preço alto dos combustíveis é culpa da Petrobras. Olha só que interessante, tá? Ó, entrevista de ontem, o presidente Jair Bolsonaro culpou os dividendos da Petrobras para justificar os preços altos do combustível no país. O chefe do executivo também criticou a política de preços da estatal e definiu regras como sendo equivocadas. Depois de tanto tempo, né, gente? Depois de 3 anos, depois da gente tendo que vender o carro para comprar o combustível, depois do fato do preço do combustível refletir no arroz que você põe na sua mesa, no ovo que você come, porque carne esquece. Depois de tanto tempo, choveu-se no molhado e reconheceu-se, mas a culpa é da Petrobras. É da Petrobras. Sempre foi dessa política de preços estúpida que foi implementada a partir do governo Michel Temer e que foi mantida e corroborada pelo governo. Sabe por que o governo agora vem falar isso que é óbvio, que a política de preço da Petrobras é errada? Porque não dá mais para sustentar a mentira e que isso aqui derruba um presidente do poder. O alto preço dos combustíveis não pega bem para alguém que quer reeleição. E isso aqui vai refletir nas urnas, sim. Então, não dá pra gente simplesmente tapar os olhos, ficar calado e não trazer a realidade para vocês. Gente, enquanto nós tivermos essa política de preços absurda, enquanto nós tivermos um Ministério da Economia boçal que não trabalha para facilitar a vida do povo brasileiro, nós teremos como reflexo alta dos alimentos, alta da energia elétrica, alta até do preço da água. Isso reflete. Medicamentos, tá? Tudo fica mais caro quando o gestor da economia é ruim. Simples assim. Para quem levantou aí a bandeira contra preços dos combustíveis, seu silêncio me incomoda. Será que você não me entende o absurdo do preço do combustível? Quase dobrar em tão pouco tempo? Será que você não entende o preço dos alimentos quase dobrar em tão pouco tempo? Isso reflete na miséria do povo brasileiro. E eu faço questão de vir aqui e alertar você sobre isso. Não dá pra gente simplesmente se calar. Desculpa, mas eu não tenho político de estimação. Eu foco nos atos. Se os atos estão ruins, a minha obrigação é cobrar e questionar. Beijo no coração e até o próximo vídeo.